Boa noite. Nós vamos iniciar aqui a nossa live, Oficina da Alma. Que assunto, não? Então, nós temos um convidado muito especial. Deixa eu ver se eu coloco ele aqui na live. Só um minutinho, por favor. Como é que eu faço? Só um minutinho. Na live, que honra! Lídia, obrigada, Tati. Olha, nosso convidado já aceitou? Nosso convidado, pastor Oi, Fernando Siqueira. Boa noite, boa pastor. noite, Sara. Boa noite a todos que Hum, nos acompanham aí. Que alegria estar com você. amém. Eu vou te apresentar. Por O senhor é favor. pastor, jornalista, 40 anos de rádio e TV, TV Globo, Bandeirantes, é psicólogo, é pastor. Hoje administra um treinamento de capelania hospitalar internacional, né, com Sim. sede aqui em New York. Comunicador, historiador, psicólogo, escritor. Meu Deus. Senhor, quanto trabalho, né? 8 livros sobre cuidados da alma, enfim. É um prazer e é uma honra muito grande tê-lo conosco, Tá pastor. bom, Jussara. A honra é minha, eu que agradeço. E tudo isso é para a glória de Deus, né? Para a gente se preparar melhor, para servir melhor o povo de Deus. Então, e eu gosto, né? Eu gosto de estudar, eu sou muito curioso, eu gosto de desafios. Então, eu vou continuar, não vou Não parar, não, tá? pare, não pare. E quando o senhor, o nosso tema Oficina da Alma, Sim. quando nós falamos em Oficina da Alma, o que que o senhor pensa? O que que o senhor tem para nos trazer sobre esse tema? Tá, joia. Mais uma vez, boa noite para você, Jussara, o pessoal de Boa casa. Eu noite. penso que a formação do ser humano em si, né, essa estrutura física, emocional e espiritual, e se a gente for destacar somente para a alma, essa oficina para a alma, é algo que é necessário, e eu não digo que é só nos tempos de hoje, nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo de muita turbulência, de muitos excessos, né? Porque eu costumo sempre brincar e eu ouvi há alguns anos atrás, eu acho que tem mais de 40 anos, essa história, que a comparação entre depressão e ansiedade. Depressão é o excesso de passado e ansiedade é o excesso de futuro, que a gente não consegue administrar isso e equilibrar. E aí, quando a gente pensa em oficina, quando a gente vai falar de oficina, Jussara, o que, que a gente pensa? Bom, se o meu carro não está bem, não está funcionando, eu não entendo de mecânica e eu não entendo mesmo. Então, o que, que eu faço? Eu vou levar num profissional. Eu vou até uma É, oficina para que ele possa me dar uma direção e falar assim, olha, o conserto disso, ou seja, o ajuste disso é isso aqui. Então ele vai uhum. identificar. Hoje a tecnologia é muito boa, porque ele coloca um aparelho lá, liga o aparelho direto no carro, e aí o aparelho faz um scan, um scanzinho, ele fala, ó, identificou onde é que está o defeito. E para Sim, nós, que trabalhamos com pessoas, a gente que tem esse tempo de vida pastoral e de terapia, a gente faz a mesma coisa, só que esse scan é olho no olho. Então, nós conversamos, ouvimos as pessoas e somos fazemos parte dessa história, dessa oficina, que nós precisamos dessa oficina para que a gente possa nos ajustar. E olha que interessante, nós não estamos do lado do mecânico que está certo ou está fazendo uma avaliação, nós estamos todos juntos. Nessa oficina, verdade. eu e você também precisamos sempre estar atento para levar a nossa alma para essa É oficina. verdade. As nossas almas precisam dessa oficina e de ajuste sempre. Eu não sei se você se lembra quando eu estava aí na quarta-feira que nós falamos sobre na palestra de depressão, Sim, eu disse que todos deveriam e precisam fazer terapia. Ou seja, e aí a terapia ela é extensiva. Eu não estou falando dela ter um profissional, um psicólogo, um terapeuta para ela poder ter um norte. Não, a terapia ela é dinâmica. A terapia pode ser uma caminhada, a terapia pode ser melhorar a sua alimentação, melhorar os seus hábitos diários, né? Então, isso que também é terapia, mudar um pouco bacana. o foco.
Que tá? Eu bacana acho que essa oficina da abordagem. alma é isso. Muito bem. Na sua experiência como psicólogo, pastor, né? E comunicador, o senhor está vendo o mundo atual? Como o senhor está vendo hoje as pessoas? Olha só, vamos fazer uma avaliação de fazer uma linha do tempo, tá? Uhum, O que acontece vamos começar por hoje e a gente volta um pouquinho, os dias de hoje. A gente está vivendo um tempo de muita ansiedade, não é? É isso que a gente perfeito. está falando. E é isso, porque o ser humano ele perdeu o controle das coisas. E quando a gente perde o controle e a gente não tem mais o domínio sobre essas questões, então, nós somos ansiosos para poder buscar esse controle. E ele nem sabe que nós não temos esse controle. Por exemplo, eu não tenho controle, e você também, da sua saúde. Nós não Verdade. podemos ditar regras para a nossa saúde. Nós podemos, claro, planejar, fazer um planejamento para melhorar a nossa condição de saúde, com caminhada, exercício físico, uma boa alimentação, uma boa leitura. A cabeça precisa também ser aliviada com algo que seja prazeroso para você. Né? E no livro, né, no livro sobre depressão, sobre ansiedade que eu escrevi, eu coloco um dos pontos principais, eu estou aqui com alguns pontos principais, que essa somatória, eu coloquei assim, como é que a gente pode promover a superação dessas dificuldades do tempo que a gente está vivendo. Então, eu penso assim, nós precisamos promover um melhor engajamento da vida. A transição da vida ela é complicada, Jussara. A transição da fase de uma criança para a fase de pré-adolescência, para a fase de adolescência, para a juventude, depois para a fase adulta. Você vê que muitos adultos precisam de terapia porque não deixaram de ser crianças ainda. Não é? Hábitos, Totalmente. questões familiares. Então a gente tem uma. E com o excesso hoje da vida, da correria da vida, do ter, o ser humano hoje ele é levado pelo marketing, e o marketing é muito agressivo nisso, pela propaganda, que nós precisamos sempre ter. E não basta ter algo, como a Bíblia diz, olha, lá em Mateus capítulo 6, disse que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor nos dá tudo, o que há de beber, o que há de comer e o que há de vestir. Só que não funciona assim para o ser humano. Ele quer comer bem, ele quer vestir bem e roupa de marca, não é? Não basta ser uma roupa qualquer. Né? E ele quer se sentir alguém na sociedade. Então ele está sempre lutando para desafiar alguém na sociedade. Então nós estamos sempre em uma competição. E essa competição, muitas vezes, ela é desleal, uma competição que não funciona, porque Verdade. cada um tem um estilo de vida. Né? E não é sorte. As pessoas falam, aquele lá deu mais sorte que eu. Não, é construção também de algumas questões, são oportunidades que aparecem, para um não aparece para outro, mas aí a gente está sempre buscando algo para poder preencher essa motivação para viver. E se a gente parar para pensar, nessa linha do tempo, então eu estou olhando para hoje, meu foco está hoje. Porque as pessoas perguntam assim, mas por que antigamente a gente não tinha tanta crise de ansiedade, muitas pessoas depressivas? Não, nós tínhamos. O que nós não tínhamos era informação. Mas também tem uma coisa, veio o advento, que é a tecnologia, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos num aparelho de celular, de telefone celular, hoje, falando de 1.000 quilômetros a fio. Você está aí em Kearney, você está em Kearney, não, Eu Elizabeth? Eu não estou em lembro. Harrison. Em Harrison. Então, você Aham, está em Harrison, eu estou em São Paulo, uma aham. cidade do interior chamada São José dos Campos. Então, essa tecnologia nos aproxima, mas, ao mesmo tempo, ela nos causa muito dano se a gente não souber usá-la para o bem, Sim, naquela questão do equilíbrio. E sim, antigamente eles não tinham é isso. verdade. Então, as pessoas tinham uma qualidade de vida diferenciada, elas saíam para conversar e brincavam. Eu sou da época que eu brincava na rua. Eu E, também. meus pais diziam, até 9 da noite você pode ficar. 9 da noite você tem que entrar e tinha que respeitar. Então a gente não tinha essa competição de ver a vida dos outros, de ver o que eu posso comprar o tempo todo, a facilidade de comprar também. Isso causa muito dano. Sem Né? falar
do volume de comunicações, de informações, enfim. E o pastor Aloísio, ele chama essa live, né? Essa live tem um título de Ser na Terra. Não, é Ser na Terra do Ter. Porque eu não sei aí no Brasil, mas eu acredito que não seja diferente, né? Mas aqui é uma correria para se ter, tanto que não se sabe nem onde guardar tantas coisas, É né? verdade. E como que o senhor vê isso, pastor? Também, viu, Jussara? Olha só, aqui também é a mesma coisa, isso já é uma febre mundial, né? Isso já é uma, a gente coloca isso como uma epidemia, como uma gripe, que é as coisas, as enfermidades mais simples da vida do ser humano, que é um resfriado, uma gripezinha, que todo mundo fala, todo mundo fica gripado hoje em dia. E todo mundo pegou essa. Por quê? Porque o mundo globalizado hoje, ele é diferente. Então, eu sou da época que, quando eu estudava história da China, quem dominava a China era o Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung, a China, ela estava totalmente afastada do Ocidente, de tudo, de qualquer informação. Sim. Aí houve uma época da queda do Mao Tse-tung, que é o Uhum. nome dele, não é o Mao com nem U nem com L, é M-A-O, né? O Mao Tse-tung. E Uhum. aí, logo em seguida, a China foi invadida, e hoje a China, você sabe que é um dos maiores polos tecnológicos do mundo, de Sim. Uhum. fabricação, né? E logo em seguida, a Coca-Cola e o McDonald's invadiram a China. Né? O lanche que não tinha. Antigamente não tinha Coca-Cola, não tinha roupa de moda, não tinha roupa de marca. Mao Tse-tung ele baixou uma lei que as pessoas usavam a mesma roupa de cor única, que era Uau! cinza. Era Uhum. camisa e calça cinza. Então, imagina um país, um dos mais populosos do mundo, que é a China, se não o mais, junto com a Índia, as pessoas não podiam ter, né? Uhum. E elas tinham que vestir aquilo que o governo permitia e não se tinha informação. E aí a gente vai pensar em informação, o dano que causa a informação mal administrada. Então, no seu celular hoje, o celular do pessoal que está em casa, quantas informações a gente recebe, fora os fake news? Então, a gente está lá, um e-mail ou um WhatsApp, alguma coisa, se a gente participa de um grupo, alguém coloca muita informação e a gente tem que mentalmente administrar isso. E aí você Uma- apaga, mas sem querer você vê uma chamadinha, você vai lá O olhar. tempo todo. Né? Então, Informação a tem que mente, ela não filtrar, né, descansa pastor? mais. A alma, ela está sempre ansiosa, preocupada, porque ela vai saber assim, o que será que está acontecendo? Então, a gente está, o celular, pim, você já olha rapidinho, você não tem mais a reação, eu vou esperar um pouco, a gente não tem mais isso. Né? O ser humano vai estar vivendo uma vida apressada em tudo. E esse excesso de informação nos causa o quê? Um dano mental, um Sim. dano para a alma, porque quanto mais eu esgotar a minha energia mental, onde eu dedico a atenção, mais eu vou esgotar a minha alma, que é a força, né? Como A que força o de senhor tudo. define a alma, pastor? A gente fala em alma, fala muito em alma, né? Qual que é a tua definição como pastor, psicólogo, historiador, jornalista, Olha, né? Caminhou em tantos meios, né? não é. E essa alma? A gente vai, a gente, na verdade, assim, eu tento aliar tudo hoje para que a gente possa administrar melhor o coração desse povo, desse tempo, né? Então a gente fica pensando sobre alma. O que é a alma? A alma é o nosso sopro de vida. É aquilo que nos traz energia, porque se você olhar detalhes bíblicos, e não só a literatura, a literatura que nós temos, a psicologia, que vai falar sobre alma, né, sobre ânima, sobre ela que dá o start para a gente. Então, quando a gente está desanimado, Aham. né, a palavra des está dizendo, ela tira a energia e a alegria da minha alma. Eu estou sem. Então, eu estou sem alma. Eu não sou um ser vivente. Mas o sopro de vida, lá em Gênesis, quando Deus sopra as narinas do homem, quando ele cria isso no momento da criação, ele faz com que o homem tenha o quê? Essa vida energética, essa energia, essa cor. Quando a gente está batido, quando a gente está triste, você fala assim, que estou cansado, estou com uma dor lá no fundo, dor na alma. Dói, Né? né? Dói. Dói, Ma- são situações não só
externas, mas são internas também da nossa mente que Sim. produz isso. Quando a gente pensa em medo, por exemplo, o medo é bom. O medo nos livra de muitas situações, não é? Mas o excesso de medo, ele nos leva a outro patamar. Nos abate. Né? E isso está dentro dessa questão de alma. Se eu tenho medo de alguma coisa, a minha alma fica batida. Alma, por que está batida? Por que está cansada? Porque eu estou pensando no dia de amanhã. O que será que vai acontecer amanhã? O que será que eu vou fazer? Quanto eu vou ganhar? E hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas com tudo isso. Eu preciso comprar, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar, eu preciso administrar bem, eu preciso... há uma sobrecarga que Deus nos deu para administrar e que nós não estamos conseguindo, porque os excessos, nós estamos permitindo que esses excessos fiquem sobre a nossa mente e o nosso coração. Então a alma ela é a base de toda a função do ser humano, toda a função de determinação de vida. É isso que nos traz juntando, né, a vida da comunicação. A alma comunica quem nós somos. Sim. Então, não é? Tá. Pode falar. Eu vou dizer ao nosso público que se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui, que eu repasso aqui para o pastor. E ainda nesse tema do mundo atual, dessa situação que estamos vivendo, qual é a dica para a gente lidar com esse número tão grande de informações, o medo? Ansiedade é a palavra do momento, não é, pastor? A palavra do momento. Depressão e ansiedade, elas estão caminhando juntas. Né? Uhum. É uma estrada que você entra numa ansiedade e vai chegar na depressão. Entendeu? Então, assim, eu entrei aqui, eu peguei meu carro, entro na estrada, eu vou daqui até 50 quilômetros uma cidade próxima. É mais ou menos isso. Então, eu estou caminhando. A ansiedade me conduz ao caminho da depressão. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, vamos pensar na alma, na vida. Ansiedade e o estresse, que é o caminho inicial. Então, assim, vamos pensar assim, gente, ó. Vamos. O estresse é a cidade que eu estou. Tá? E aí, eu saindo desse estresse nessa estrada, eu estou na estrada da ansiedade. Então, o que eu estou? Onde você mora? Eu moro aqui no estresse. Para onde você vai? Eu vou para a depressão. Mas por onde? Pela ansiedade. Entendeu? Então, Uau. onde é que eu tenho que tratar? Eu não tenho que tratar a depressão somente lá atrás, eu vou ter que, lá na frente. Eu vou ter que voltar para poder tratar o estresse. Que naturalmente é? Se a gente for... Vamos falar um pouco de literatura, de psicologia. O estresse nada mais é do que a ansiedade, reações adaptativas, né, que nós adaptamos, que nós assumimos para nós, né, tomamos ela como verdade, frente aos eventos que representam mudança, ameaça na vida dos sujeitos em geral. Né? Uhum. Então, se a gente pensar nisso, ela vai fazer o quê? O que ela tem de bom? Nada. Ela vai trazer o quê? Ela vai trazer para nós, ela representa quadros temporários com consequências negativas para a nossa qualidade de vida. Então, a gente vai perder totalmente a qualidade de vida porque eu estou focado em alguma coisa, nessa ansiedade, nesse estresse. Eu não estou adaptando isso para a minha vida. É trabalhar ali no estresse. Mas muitas pessoas não se dão conta, né? Elas só vão se dar conta quando elas estão lá no pânico, né? Que a ansiedade no seu estágio avançado, né? Avançado. Agora, e como a Bíblia trata isso, pastor? Então, olha, a gente tem vários relatos de muita ansiedade na Bíblia também. Mas aí a administração bíblica o próprio Senhor Jesus, ele nos traz todos os caminhos, né? Como esse versículo lá em Mateus capítulo 6, que ele fala, não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes nós devemos o quê? Entregar a Deus. O apóstolo Pedro vai dizer, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Jesus disse, vinde a mim todos que estão ansiosos, né? Todos que estão sobrecarregados, cansados, estressados. Hoje a gente pode, nessas questões, a gente pode até fazer uma adaptação bíblica que não é nenhuma heresia nem nada, mas Jesus está dizendo, vinde a mim todos que estão estressados, sobrecarregados, cansados, que já não aguentam mais, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve, porque o jugo do mundo é pesado.
E nós parece que nós gostamos de viver o jugo do mundo, porque nós não aprendemos mais a viver sem ele. Né? O Então senhor nós falou temos uma que... coisa interessante, Pode pastor, falar. que parece assim, que quando a gente está bem, ou que a gente não está nesse movimento do mundo, né? Muitas informações e muitos compromissos, e na mídia, e Sim. assistindo aquele filme, sabendo tantas coisas que nos é apresentadas, parece que a gente está. A gente se sente assim, um vazio, uma culpa. O senhor concorda com isso? Que as pessoas que estão fora desse, né, desse globo Sim. aí de estresse, agitação, se você conversar com alguém que hoje, eu não sei, eu não converso com ninguém que não esteja nesse momento vivendo uma situação de preocupação, ansiedade, enfim, o medo, né? O medo também, ele é o precursor do Sim. estresse, né? Eu acho que começa no medo, não É um é? Que leva o grande estresse, que leva a causador, né? É ansiedade. um dos grandes É. causadores. Né? O medo é um grande causador. Só que, vamos lá, vamos apontar alguns caminhos aqui. Eu sei que a gente está com tempo aí de... Meia hora é muito Ah, pouco, mas né, do pode Sara? passar um pouquinho Estou hoje. triste aqui com esse tempo aqui. Pessoal, façam suas perguntas. Vamos Isso, pergunta abrir para enquanto que eu vou vocês falando possam aqui. também perguntar, ok? Tá, ó, eu vou citar algumas questões que eu tenho trabalhado nisso. Eu estou escrevendo um novo livro sobre a terceira idade, tá? Que vai Uau! falar, Uhum. porque a terceira idade, hoje, o mundo hoje, ele está vivendo uma velhice mal cuidada, né? Tanto que na Europa os países são muito mais velhos, É. a faixa etária está muito alta. O Brasil já se encontra nessa Uhum. fase, não só pelo o censo que saiu agora há pouco tempo, mas também se você for fazer uma análise de quantas pessoas vão estar daqui a 5 anos ou 10 anos, dependendo do governo no INSS para receber uma aposentadoria, e o governo não vai ter condição, porque não tem planejamento para isso, né? Então você vê que nós estamos caminhando para um mundo que precisa de cuidados nessa idade, depois dos 60 anos. Uhum. Mas vale para todo mundo, que é importante. Eu anotei algumas coisas que são importantes aqui. Isso, Uhum. ele está traçado, o Jussara e o pessoal de casa, junto com o quê? Com a experiência bíblica e também com a literatura da psicologia, naqueles programas que nós temos, né? Então nós temos alguns tratados, alguns programas que são importantes, que são aliados. Eu digo sempre o seguinte: nós não estamos, a psicologia não está na frente, nem a teologia. É o relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar para enfrentar de maneira eficaz esses pontos da ansiedade, do estresse, do medo, a primeira coisa é valorizar os relacionamentos interpessoais. É uma coisa que o mundo está sofrendo. A gente está falando do comprar, do ter, mas nós estamos falando também que nós estamos distantes. A gente não fala isso. É Nós somos verdade. distantes uns dos outros por É causa. verdade. Então, aí você vai ver que são tantas causas. Então, nós precisamos o quê? Investir, valorizar relacionamentos interpessoais e buscar um equilíbrio. Então, o primeiro relacionamento interpessoal que eu tenho que ter é com Deus, porque Deus é uma pessoa. E as pessoas esquecem, não, ele é Deus, não, Deus é a pessoa. A primeira pessoa dessa trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus é uma pessoa em três. E é isso que nós temos que entender. Esse é o primeiro. A segundo, os relacionamentos mais próximos, que são os relacionamentos familiares, onde nós sempre comentamos, e você sabe muito bem disso, o pessoal de casa, os maiores danos da alma, da estrutura de harmonização da vida mental do ser humano é a família, é o lar. Então, é de lá que a gente traz os nossos maiores desequilíbrios, né, os desencontros da vida. Então, a gente tem que investir nesses relacionamentos familiares, interpessoais. Pastor, só um minutinho. Eu acho bem interessante essa sua fala. Eu acho que nós desaprendemos a conversar com as pessoas mais íntimas. Sim. Eu tenho percebido que é mais fácil, às vezes, conversar com a pessoa que trabalha com você do que se sentar à mesa e conversar com o filho, conversar com a esposa. Parece que ali ninguém tem o que falar, tá todo mundo, cada um vivendo muito no seu mundo. Fora que muitas vezes as pessoas em casa não se encontram. O senhor já Então, percebeu isso?
Então, todos aí, ocupados. aí que nós temos que. Aí a gente vai pegar uma outra estrada, tá, Jussara? Então vamos lá. Presta atenção. Primeiro, as pessoas correm demais. Então, trabalham demais. Então, o seu tempo familiar, pessoal, já está condenado. Já é um tempo que já está com dificuldade do meu relacionamento familiar. Segundo, quando ele chega em casa e tem um tempo, o ser humano ele está tão cheio dele, de si ou das coisas, que ele quer descansar. Eu quero relaxar em Isso, casa. Então, me isso. deixa quieto. Hoje eu tive muito problema no trabalho, me deixa sozinho, me deixa quieto. Não se senta mais à mesa para as refeições, porque não tem tempo. Aí vem, cada um tem um tempo de trabalho e de vida. Então, você come no sofá, outro come no quarto, outro come. E todo mundo com o celular. Então, a gente também trocou o nosso relacionamento olho no olho, tete a tete, né? Aquela coisa do olho no olho pela tela do celular, porque aí eu vou mandando, agora eu vou responder para alguém, agora eu vou ligar para alguém, agora eu vou ver meus e-mails, eu vou checar meus recados, eu quero ver a vida dos outros, né? A gente entra no Instagram para ver quem está comendo o quê, onde está viajando, né? As pessoas têm essa fragilidade de fazer essa comparação. O outro está viajando, eu não estou, mas a próxima eu vou dar um jeito, aí eu vou me matar, mas eu vou. E aí o ambiente familiar ele fica nocivo a qualquer coisa. Aí depois tem que também é muito importante a gente estar pensando nos desmandos do relacionamento, né? Dos desencontros do relacionamento. Por quê? Por que é muito mais fácil eu conversar com alguém de fora do que alguém de dentro? Porque os de dentro me conhecem, né? Então, eles já conhecem as minhas falhas, os meus erros, as minhas fragilidades, e as pessoas. E na família que a gente fala: olha, ó, você é lá com um amigo tal e assim, mas aqui, né, existem algumas ranhuras que a gente tem que a gente não quer tratar. Eu acho que eu falei isso na palestra de quarta-feira, como a gente estava falando sobre depressão, que muitas vezes a gente tem um problema sério em casa, que é um problema de enfermidade, um problema relacional, e aí a gente faz como a gente fecha os olhos. Então a gente é como se tivesse um elefante rosa no meio da sala e ninguém está vendo, está todo mundo fingindo que não tem. Ele está lá, você Verdade. desvia dele, né? Porque tratar relacionamento dá trabalho. Gostar de gente, cuidar de gente, dá trabalho. Entendeu? É muito fácil, Jussara, você pegar R$ 10, US$ 10, e dar para um morador de rua ou para alguém que está pedindo no farol, que está vendendo bala, que está desempregado, você ajudar essa pessoa, do que você ouvir essa pessoa. Sim, Entendeu? Você tira a responsabilidade de se ligar à vida dela. E aí eu vou mais além, a gente está falando de oficina da alma. Você tira a responsabilidade de se ligar à alma dela. Porque quando eu me ligo à alma daquela pessoa, eu tenho um compromisso com ela de relacionamento. No mínimo, se eu sou cristão, de orar por ela. Então, o que eu faço? Eu prefiro dar do que enfrentar. Entendeu? Então, assim, o filho precisa de uma calça e a gente tem uma crise para resolver. Não, vai, compra a calça, tá o dinheiro, sim, abafa aquilo. Vamos conversar. sim. Entendeu? Muito bem. Então a gente É não verdade. trata. Tratar é Enfrentar duro. dói, né? Enfrentar Tratar é dói, né? doloroso. Mexer em ferida é complicado. Dói, é. As pessoas não querem, elas têm que estar. Não há maturidade no tempo de hoje. O filósofo Bauman, não sei se você chegou a ler, ele Mundo fala muito sobre isso, ele fala líquido. sobre os relacionamentos aquosos. Né? A Uhum. Bíblia vai falar que a alma vira água, É. quando lá em Neemias, quando eles viram os muros, a cidade destruída, Uhum. a alma virou, o original lá é que a alma virou água, ela derreteu, ela foi, É. escorreu. Então, para tratar de assuntos delicados, nós fugimos. Por quê? Primeiro, você vai ter que se render a uma situação. Você vai ter que dizer, olha, eu estou errado, vai ter que ter o domínio próprio para resolver. E a gente prefere não resolver e deixar o tempo apagar. E o tempo não vai apagar, só vai piorar. Muito Então, isso bem. causa o quê? Vai lá para o fundo. Eu digo Perfeito. sempre, o nosso inconsciente, às vezes, ele já está não dá, tá dando para fechar a tampa. Pois A gente é. joga tudo lá. Isso é bom. Vamos parar nesse ponto que eu achei que ficou ótimo para ficar com aquele gostinho da gente voltar, se o senhor puder, Claro, né?
Se o senhor puder, aí na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, a gente pega desse ponto que aí me traz aquela ideia assim, aquilo que a gente não trata vai virando uma ferida, não é? E fica lá Sim, dentro, e fica, a gente vai estancando, uma hora ela vai inflamar e vai doer, e esses relacionamentos a gente acaba perdendo, não é mesmo, é, pastor? a E gente aí tem que que a gente pensar. vê, né? Eu só vou encerrar aqui naquela dica eficaz para Aham. fechar, mas essa ferida aberta, ela pode até criar uma casca. Lembra? Ferida cria casca, mas ela nunca vai fechar. Nós achamos até que ela fechou, mas como nós chamamos na terapia, o gatilho emocional por alguma situação que você vai enfrentar lá no futuro, ele vai te levar de volta a tudo isso. Ele vai trazer de volta a sua mente ao seu coração, e aí você não consegue caminhar. Tem gente que vive assim, ó, caminha um pouco e cai, caminha um pouco e cai, porque não trata, porque tem medo de tratar, de confrontar, né? Tem medo de ser confrontado, tem medo de ouvir a verdade, né? Porque a verdade ela dói, né? E as pessoas não querem ouvir verdades. Né? Qualquer tipo de aconselhamento, seja ele num consultório ou num gabinete pastoral, não é fácil, porque dói, é cansativo, é doloroso, as pessoas vão ser confrontadas. E é isso que é bom. O ser humano precisa aprender a maturidade do confronto. Então, para encerrar, eu quero deixar as dicas aqui para a gente. Claro, vamos voltar, porque é muito pouco tempo. Até vou pedir para você conversar com a pastora Luiz, aumentar isso para 1 hora, porque é muito assunto. Eu vou aqui Sim, até meia-noite, se você deixar. nós vamos, com É um assunto certeza. que é um assunto que fala o meu coração, que eu gosto muito e que eu estudo O muito senhor escreveu 8 livros, pastor, oito sobre, livros sobre tudo sobre alma. Então, as eu questões pesquisei da cada alma, detalhe, né? É inclusive sobre muita alta e coisa. baixa estima. Aham, Como é lidar com essa questão de baixa estima, né? O aham. que é isso? Né? E você vê que é um conglomerado, ele está tudo junto. Então não dá para puxar um fio da depressão sem ansiedade, sem estresse, sem a questão da baixa estima. Né? Então a gente tem que trabalhar isso. Então, só para encerrar, eu misturei a literatura junto com a literatura da psicologia, a literatura médica, junto com a Bíblia. E aí a gente vai ter, se a gente quiser fazer um quadro só bíblico, nós vamos fazer, tá? Que é esse o O objetivo. nosso Jesus é o objetivo é centro das buscar. nossas emoções. Ele é o Aham. centro das nossas. O vazio, a busca, as necessidades estão em Cristo. E Amém. quando ele está aqui, esse vazio vai embora. Então as pessoas precisam ter um Uhum. encontro com Cristo. Eu conheço pessoas, seminaristas, pastores. Eu conheci a esposa de um pastor que diz que ela, esposa de pastor, fazia há 30 anos, há 5 anos ela teve um encontro com Cristo. E ela falou isso, ela deu esse testemunho. Então as pessoas, não é porque eu estou na igreja que eu tive um encontro com Cristo. Eu preciso ter um encontro real com Ele, para que haja esse preenchimento que o ser humano tem desse vazio, do desligar, do religar e dessa religião, ou seja, do relacionamento. Lembra? A primeira coisa nós precisamos, a resposta é de relacionamentos eficazes. E nós adotamos isso para a nossa vida. Nós temos que trazer isso para a nossa vida. Então, vamos lá. A valorização dos relacionamentos interpessoais. O meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Isso é importante. O equilíbrio em todas as coisas. Eu tenho que buscar equilíbrio. Então, eu tenho que buscar equilíbrio no lazer, na organização do meu tempo. Olha, quem consegue administrar o seu tempo, organizar tempo, a gente pode até fazer para futuramente falar só sobre administrar tempo, ele é importante. Administrar tempo é bom. Sabe, não é assim, tempo, 5 minutos agora eu vou assistir televisão. Pé, 5 minutos agora eu vou falar com a minha esposa. Pé, 5 eu vou falar com meu filho. Isso não é administrar tempo. Tem gente que fala assim, eu dou tempo. Não, isso não é tempo. É tempo com qualidade. Né? Então vamos lá. Relacionamentos interpessoais, anotei aqui, esse equilíbrio importante, lazer, organização do tempo, cuidados com a saúde é importante, né? Alimentação, sono é importante e a prática de atividades físicas. E aí, encerrando como fundamento para nós, um relacionamento com Deus real. Não é uma religiosidade. Não é estar fazendo parte de um grupo religioso, mas ter um relacionamento com Jesus Cristo, que é Ele que vai me dar a base e vai me ajudar nessa administração que eu não estou conseguindo.
Nós não, por que nós vamos à igreja? Existe um jargão antigo que, assim, eu luto com ele muito, né, para entender. Mas é uma verdade. A igreja é um hospital, né? A igreja é onde a gente vai buscar socorro para a nossa alma. Primeiro, eu não vou à igreja, Jussara, porque eu estou com uma dor de cabeça. Ah, eu estou com uma dor de cabeça e vou à igreja. Não, se eu tiver com dor, eu vou num médico, no pronto-socorro. É por isso que nós temos capelães hospitalares para atender essa pessoa que está com dor lá. Mas quando eu estou com dor na alma, abatido, cheio de problema financeiro, problema no casamento, problema com o filho, de todas as formas e maneiras, é lá que eu vou, é a igreja. A igreja é o lugar dos desesperados, entendeu? Dos Dos sem culpados, né? esperança, dos esperançados. É, Esse é o lugar. E a igreja tem que tratar esse grupo. E nós estamos lá para sermos tratados por exato. Cristo, pela aquela confiança que nós entregamos à nossa liderança de vida pastoral, que isso é bíblico, né? A liderança que nos dá o norte e que nos conduz ao caminho dessa paz. Lembra, o salmista no Salmo 23, nós podemos até fazer um capítulo sobre isso, que tem um livro de um autor chamado John Keller. O John Keller, o livro é Nada Me Faltará. E ele faz uma avaliação sobre Davi como pastor de ovelhas, cuidador de ovelhas, e Deus, e Jesus. E aí ele faz, existe uma colocação bíblica dos termos do hebraico, que foi escrito o Salmo 23, que a gente chama de hebraísmo. Em hebraísmo, ali ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É esse que nós conhecemos, a tradução do João Ferreira de Almeida. Mas a tradução do hebraísmo é, o Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Porque o meu pastor, o pastor de ovelhas, ele conhece a necessidade das suas ovelhinhas. Ele sabe o tempo de parar. Lembra, ele fala assim, ele me conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então, em Cristo, quando ele está, não são as coisas. Senhor, meu pastor, nada me faltará, não vai faltar casa, não vai faltar luz, não vai faltar carro. Não, apaga isso. Ele, a presença de Deus, não me faltará. E quando a presença dele não me falta, isso faz diferença na minha vida. Eu sei que eu vou enfrentar as minhas aflições, dores, necessidades em paz, porque ele vai me conduzir a águas tranquilas, que ele vai me conduzir a pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Não é É fantástico isso? Você quer fantástico. terapia maior que essa? Nenhuma. Você quer literatura melhor que essa? Você quer programa psicológico melhor que esse? Nós temos tudo. Tem um livro chamado A Psicologia Centrada na Bíblia. E eu já estou pensando em subscrever algo nessa linha Faça, sobre faça. psicologia e teologia, não aprofundando, porque a minha visão de escrita é que a gente chegue sempre a atingir a qualquer nível de escolaridade das pessoas. Então, eu penso sempre assim, Sim, eu como vi o seu escritor, livro, realmente, então, ele é é didático, básico, né? é Ele é didático. Então, didático. ele é assim, você pode ler sozinha tranquilo, você É, não precisa de ninguém. Né? Então, sim, são passos que a gente pensa como jornalista, como escritor, que a gente usa até 3.000 verbetes, que é um nível bem baixo, médio baixo, para entendimento. Então, o doutor, PhD, pós-doutorado, ele vai entender muito bem. A pessoa que é mais simples, que é semi-alfabetizada, que está começando agora, também vai entender muito bem. isso é que é Então, bonito eu mesmo. traduzo Muito toda bonito. essa gama de informação técnica da psicologia, da teologia, no dia a dia da gente. É isso que a gente tem que fazer. E eu tento isso traduzir nas minhas mensagens. A minha A, alegria a nas minhas a mensagens. Cris Viana, Oi, ela está Cris. perguntando aqui qual é o nome do livro que o senhor escreveu. Qual é o nome do livro? Qual deles, Cris, que você quer saber? O último é o Depressão, tô fora, né? Os outros, qual é o que você quer saber? O de ansiedade? Eu não tenho mais, mas eu estou pensando em já reeditá-lo, tá? Eu Pastor, e quem quiser os seus livros, como é que compra? não Como é tem que mais, menina. Olha, graças a Deus, esses que a gente ofereceu aí e o outro que você eu estou citando,
graças a Deus, a gente já distribuiu, porque ele tem duas funções para quem está nos acompanhando A e não Cris estava na desculpa, igreja. pastora, a Cris está falando que é esse que o senhor citou agora. Eu acredito que o livro que o senhor está citando É, eu vi sobre a depressão, mas eu acho que todos os seus livros, eles são assim, né? Que o senhor explica, não nada é? me faltará, não É. é? O Senhor é aquele que eu estou falando, o Senhor é meu pastor, né? Acho que é esse, Cris. Tá? Nada me faltará. O senhor escreveu esse livro, Não, não, Nada esse Me Faltará? livro é de um autor chamado Philip Keller. É um Tá. americano, nada me Ah, tá. faltará. É esse, Cris? Ele... É, Ah, tá. joia. Esse é super importante. Inclusive, eu Nada estou me mandando um faltará. aí para o Júnior, que eu prometi para ele que eu ia mandar um para ele, junto com as credenciais do pessoal que está se inscrevendo para a nossa capelania, né? Para a capelania, o pessoal que fez a inscrição para receber o documento, a credencial para atender pessoas. O Juninho está levando um. Cris, então é esse, tá? Então eu estava falando dos livros, por que, que a gente esgota rápido? Porque o que a gente faz? A gente pega uma parte toda revertida para a capelania, para o trabalho, e fomos muito abençoados aí, a gente reverte para eles. Eu abri mão dos meus direitos, eu não recebo nada para isso, tá? Inclusive para o M, meus dois Tem, primeiros livros, tem alguém aqui que leu o seu livro e está dizendo Depressão, tô fora. Foi esse o título, né? Depressão, É. tô fora. Ele O começou assim. Francisco ele está falando que foi muito bom, muito bom. E o Júnior está falando para o senhor vir trazer o livro Mas, pessoalmente. Pastor, nós já me estamos chama, com olha eu saudades do saindo para senhor levar. aqui. Então, vamos fechar a nossa live dizendo que então o Senhor é o nosso pastor e Sim, de nada teremos falta porque Ele está conosco, sim. não é Então, na mesmo? verdade, o hebraísmo o Senhor é meu pastor, ele não me Ele faltará. não me Ele, faltará. é Amém. porque é tudo que não é o nada, nada das coisas, não. É a presença do nosso Deus. Amém, Amém. queridos? Eu tinha muita. Olha, agora que eu fiquei animado. Agora que começou Agora que está assim, né? esquentando. Ela foi só um warm-up, só um aquecimento, mas está jóia. Que alegria, privilégio. Muito obrigado, Jussara, pelo convite, pastora Luiz, toda a equipe aí da Kearney Baptist Church, da igreja, os amigos que participaram. Então, só encerrando, respondendo a Cris. Cris, nós não temos os livros que eu escrevi, e aí, graças a Deus, saíram quase todos. A gente vai editar um pouco mais, porque a gente pega uma parte, reedita e entrega para o grupo de capelania e nos hospitais também, para as pessoas terem acesso a essa informação, mas uma informação de qualidade bíblica, aliada ao nosso conhecimento da área de terapia, né? Então, a gente está lutando com isso. Então, fique à vontade para perguntar. Anote aí, vocês têm o meu Instagram, o Instagram da Jussara. Pode pedir, a gente vai Isso. conversando e a gente vai levando para vocês. Na próxima oportunidade, quem sabe estando aí, eu vou levar o material. A gente vai estar junto. E Vamos aqui estar juntos. também, pode me Pastor, eu convidar, posso te convidar então e convidar a todos que estão agora que as pessoas estão chegando. não tem Nós temos importância. algumas pessoas entrando agora, a Silvia, a Lídia, ao Vitor, todas as pessoas tão queridas aqui, a Verô não perde nenhum episódio, Oi, gente. e enfim, e agora que a gente terminou, mas podemos contar com a sua presença na Sim, próxima quinta-feira às 8, tá bom. 8 p.m. aqui nos Estados Unidos e 9, 21 horas no Brasil. Sim, estarei aqui. Eu já fecho um compromisso com você. Se eu tiver alguma coisa Ótimo. na agenda, eu já vou cancelar, porque eu não estou com a agenda aqui. Mas Ótimo. hoje eu tive, mas vim mais Muito cedo, né? Você viu? Eu estava obrigada. aqui, nós temos um sanatório aqui famoso na região, Aham. que foi um dos grandes sanatórios do Brasil, chamado Sanatório Vicentinaré, em São José dos Campos, que hoje é tombado pelo patrimônio histórico, Sim. e hoje tinha uma palestra sobre a psicologia Aham. nessa área de cuidados paliativos, que é a área que eu sou graduado, né? Pós-graduado nessa área, então a gente participou de uma mesa redonda sobre cuidados paliativos, e aí eles falaram que até umas 8h15 eles podiam me liberar. Foi bom que aí, na hora das perguntas que o bicho ia pegar, eu saí, vim embora, Estratégica, né? eu deixei o Estratégias povo de lá e um vim embora. comunicador. Então, foi um evento Muito muito bom. gostoso de Aham. participar, e falar disso enche o nosso A coração nossa de alma, alegria. né? Porque a gente pode ajudar pessoas, né? As Sem pessoas dúvidas. precisam, e nós precisamos, né, Jussara? Né? Isso. Nós Alguém tem precisamos. alguma pergunta? Nós vamos encerrar. Tá. Podemos
ouvir aí umas 2 perguntas, se vocês tiverem, e nós podemos encerrar. Joia. E mais uma vez agradecendo a sua presença, sua dedicação. E a Cris está falando que vai te mandar aí no direct. Tá. No Pode mandar que eu respondo tudo aqui também. Olha, se você não quiser fazer a pergunta agora, tem alguma dúvida especial, precisa de um aconselhamento, eu digo primeiro, você tem a Jussara e o pastor Aloysio aí, tá? Aí, se o pastor me permitir, pode mandar, a gente pode ajudar também. Mas primeiro a sua liderança, primeiro a sua igreja, e aí nós estaremos aqui também à disposição, é só pedir autorização aí para a turma da igreja, tá joia, Jussara? Obrigada, pastor. Obrigada, Júnior. O Júnior está agradecendo também. Juju, um beijo para pastor você. Aloysio. E aí, Pabel? E obrigada a todos vocês que entraram nessa live. Obrigada, Verô. A Verô sempre com a gente, a Lídia, Oi, a Lídia. Tati, a Silvia, enfim. Eu amo vocês. Um beijo e que Deus nos abençoe, pastor, e Deus abençoe o senhor. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Posso orar para encerrar? Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar então, queridos, em casa. Pai querido e santo, bondoso Deus, nós te agradecemos pelo dia, pela vida, pelo teu cuidado, que a tua bondade sempre permaneça sobre as nossas vidas, sobre os nossos queridos, família, irmãos, amigos, igreja, Pai. Continua abençoando o trabalho dos teus servos, multiplicando amor, graça, sabedoria, entendimento, e que eles sejam alcançados pelo teu amor, pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela vida da Jussara, por esse trabalho tão precioso que é feito e desenvolvido por ela através dessa live. Pela vida do seu pastor, Aloysio, pela sua família, pelos líderes, pelo Júnior, que trabalha arduamente ali, eu vi de perto, e que desenvolve junto com a liderança da igreja. Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa aqueles que estiveram conosco aqui. Nos ajuda, Senhor, nos nossos problemas, lutas, decepções, medos, ansiedades, os volumes que a nossa alma recebe todos os dias, nos ajuda, nos dá graça, sabedoria, equilíbrio, e que nós possamos confiar no Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e o Senhor não vai nos faltar em tempo algum, Pai. E nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querida? Amém. Obrigada, muito obrigada a todos e obrigada, pastor. Tchau, tchau, gente. Tchau, É tchau. quinta então, né? Quinta tá fechada. Quinta, às 21 horas no Brasil e 8 horas aqui. Tamo 8 junto. horas aqui nos Estados Unidos. Minha mãe entrou aqui, entrou agora. Boa noite, mamãe. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.